Como a nova mídia quer manipular você, mas não vai conseguir. Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ficou claro em todo o mundo a grande mudança do paradigma político-social que balançou a política do mundo todo em meados da década passada. De repente, num país como o Brasil, que a esquerda dominava tudo na política a ponto de sequer existirem partidos que se assumissem de direita, começou a haver uma mudança clara. Surgiram partidos que se diziam de direita, candidatos prometendo liberdade econômica. Privatização era um palavrão, ninguém falava em privatização no Brasil. Quem promete privatizar perde a eleição, era a regra. Hoje em dia ainda tem muita gente contra, mas tem muita gente a favor também. E isso não foi só aqui no Brasil, não. No mundo todo houve uma grande guinada saindo do socialismo e da esquerda progressista. Guinada essa que muita gente achou que havia chegado ao fim com a eleição de Alberto Fernandes na Argentina, Luiz Arce na Bolívia e Joe Biden nos Estados Unidos, mas que na verdade não mostra sinais de arrefecimento não. De fato, é esperado que a esquerda fizesse muita força para voltar ao poder, mas embora tenha conseguido ganhar eleições, não consegue mais ganhar corações e mentes das pessoas. É patente a mudança da mentalidade do mundo nessa última década. Por que isso aconteceu? Bem, o fenômeno da informação descentralizada e distribuída. Já explicamos isso em vários vídeos aqui no canal. O socialismo era o padrão moral da sociedade até 2010. Mesmo quem não acreditava em socialismo achava que era uma voz isolada, que era um caso à parte. Mesmo que a pessoa em si não acreditasse em socialismo, ela achava que a sociedade como um todo tinha o socialismo como padrão moral, porque tudo que se ouvia na mídia tradicional era de esquerda, era o socialismo. O que aconteceu a partir de 2010 foram as redes sociais, que fizeram surgir grupos de discussão e pessoas que criam seu próprio conteúdo de forma descentralizada, como esse canal aqui e inúmeros outros, cada um falando com a visão que acha melhor. De repente, aquela pessoa que era contra o socialismo, mas achava que socialismo era o padrão moral da sociedade, percebeu que não, que haviam milhões de pessoas que pensavam como ele. De fato, começou a perceber que o tal padrão moral da sociedade brasileira é outro, é conservador e religioso. Socialismo e progressivismo são, de fato, apenas pequenas bolhas que, porém, dominam os meios de comunicação. No final das contas, parecem muito maiores do que de fato são. Isso gerou a grande mudança que começou na década passada e, não tenha dúvida, ainda vai seguir por muito tempo. Sempre saindo da esquerda, esvaziando a esquerda, que era o padrão moral anterior, em direção a vários caminhos. Não é só a direita que aumentou. Também o libertarianismo, o liberalismo econômico, enfim, o ponto de destino é múltiplo. O que estamos vendo não é o crescimento da direita ou o crescimento do conservadorismo, mas sim o esvaziamento da esquerda, que passou a ser vista pela sociedade como realmente sempre foi, uma minoria. E a esquerda estaria restrita a se tornar minoria se não fosse pelo interesse do Estado pelo socialismo. Como sempre afirmamos aqui, todo Estado é socialista. Pode ser pouco socialista, querer controlar só um pouquinho da vida dos cidadãos, pode ser muito socialista, querer controlar tudo. Mas todo Estado é essencialmente socialista e quer crescer, quer caminhar em direção a mais socialismo. O Estado, as lideranças políticas conhecidas, o establishment político, não vão deixar a esquerda morrer fácil, porque elas querem crescer o Estado. As vitórias que vimos da esquerda recentemente foram muito mais vitórias da máquina pública do que da ideologia da esquerda. Alberto Fernandes, Luiz Arce, Joe Biden e tantos outros não foram as pessoas desse país se convencendo que o socialismo é legal, mas sim manobras de funcionários públicos do STF, leis eleitorais inovadoras e outros truques do Estado que levaram a esse resultado. E lógico, o Estado vai querer fazer também com a nova mídia, com as Big Techs, o mesmo que fazia com a velha mídia. Cooptar essas empresas de forma a garantir aquela associação simbiótica que já tinham antes. A mídia tradicional acabou, o Estado precisa cooptar agora a nova mídia.
E sim, as Big Techs adoram essa ideia, é bom para elas também. A proposta de limitar a concorrência é excelente para eles. A grande questão é como a nova mídia pode fazer para controlar o público da mesma forma que a mídia tradicional fazia. Porque, veja, a mídia tradicional produzia o seu próprio conteúdo. A nova mídia não. A nova mídia tem força justamente porque são milhares de pessoas diferentes produzindo conteúdo. Então, como resolver esse problema? Eles estão atuando em duas frentes. Primeiro, a censura pura e simples. Facebook não permite falar certas coisas, Twitter bane quem pensa determinados assuntos, YouTube proíbe de falar certas opiniões, certamente por pressão do governo e do establishment socialista. Só que isso não funciona bem. Eu estou proibido, por exemplo, de falar aqui sobre pandemia no YouTube. Por isso, eu fiz um canal no Odysee.com e no Rumble.com, plataformas concorrentes do YouTube, onde eu falo sobre esse assunto. A internet é essencialmente descentralizada e imune à regulamentação estatal devido à sua internacionalização. Portanto, eles sabem que essa solução de censura é limitada, mas a outra solução deles é muito mais poderosa, mais sutil e significativa: a influência velada na internet. Bem, conheça o projeto Jigsaw da Google. O projeto quer usar informação para melhorar a humanidade. Olha que objetivo nobre. Porém, sendo de uma Big Tech alinhada com o governo, vamos entender exatamente o que eles estão querendo dizer aqui. Debaixo desse grupo de pesquisa existem várias iniciativas. Uma das mais interessantes é o método Redirect. Esse método surgiu na Inglaterra com um objetivo excelente: evitar que pessoas aderissem ao Estado Islâmico, ao ISIS. O Estado Islâmico é uma organização terrorista fundamentalista que causou vários ataques na Europa na última década. O problema é que muitos jovens muçulmanos que moram na Inglaterra ou em outros países europeus acabavam se identificando com a pauta do grupo. A proposta era dificultar que isso acontecesse. O método foi desenvolvido pela empresa Moonshot CVE, uma empresa inglesa. Em linhas gerais, classifica os usuários do Google em categorias ou grupos de interesse, os chamados cohorts. Se você está assistindo esse canal, provavelmente já está devidamente classificado no cohort libertarianismo do Google. Mas se você gosta de bicicletas, também está no cohort dos amantes de bicicletas, e o mesmo para fotografia, viagem, economia e etc. O objetivo inicial dessa classificação era apenas poder oferecer anúncios especializados para você. Se você gosta de bicicleta, vai ver mais anúncios do Google sobre bicicletas. Até aqui tudo bem. Mas eles acabaram percebendo ao longo do tempo que podiam fazer a ligação dos vários grupos que a pessoa estava ligada, os vários termos que eles procuravam na internet, e isso gerava um retrato muito poderoso. Você conseguia identificar traços de personalidade, coisas que mesmo a pessoa não haviam percebido ainda. Existe um caso famoso da grávida das lojas Target. Target é um supermercado famoso lá nos Estados Unidos e fazia um monte de ações de marketing desse tipo. Determinada vez, um senhor chegou numa loja da Target absolutamente furioso. A loja havia mandado um folheto para a filha dele, dando parabéns pela gravidez, indicando um monte de produtos para a grávida que ela poderia comprar. O homem chegou esbravejando: minha filha é uma criança de 14 anos, que absurdo, ela não tá grávida, que coisa horrível que vocês fizeram. O gerente falou que devia ser um erro no sistema, que eles iriam corrigir, pediu desculpas e coisa e tal. Semanas depois, o senhor voltou na loja e pediu desculpa. Nem a filha dele sabia que estava grávida, mas o sistema acusou, pelas coisas que ela estava procurando na internet, pelas coisas que ela estava comprando, que ela estava com enjoo matinal, que ela estava com isso, com aquilo. O sistema descobriu que ela estava grávida antes dela. O método desenvolvido pela Moonshot CVE consiste justamente em estudar o comportamento das pessoas. Quais eram os cohorts do pessoal que acabou se filiando ao ISIS ou fazendo atentados terroristas? Assim eles conseguem identificar quem são as pessoas que podem ter este interesse. Mas não basta isso, porque eles vão identificar um monte de gente que tem a tendência, mas não fez nada de errado ainda. Como evitar que essas pessoas entrem para o ISIS? Bem, aí vem a parte seguinte, o estudo. Eles tentam várias alternativas. Descobriram que simplesmente colocar notícias contra o ISIS era inefetivo. As pessoas percebiam essa coisa e caíam fora. Mas aí continuaram testando coisas e chegaram à conclusão que o mais poderoso é fornecer material no mesmo sentido, porém mais moderado,
antes na lista de busca. Então sempre que julgam que alguém está na situação vulnerável, ou seja, tem os cohorts certos para se tornar um terrorista, eles vão alterar propositadamente os resultados de busca, fornecendo material mais moderado e ocultando material mais radical naquele mesmo sentido. Segundo os estudos deles, essa é a melhor forma de minimizar a chance de alguém se converter ao islamismo radical terrorista. Agora você vai dizer, poxa, mas isso é uma coisa boa? Ninguém deveria mesmo se radicalizar em movimentos terroristas. Então esse sistema da Moonshot CVE tá de parabéns. E sim, eu concordo contigo, ninguém deveria ir para esses movimentos extremistas. Agora, pense no que isso pode ser aplicado além de grupos terroristas. Você pode descobrir, por exemplo, que as pessoas estão propensas a uma ideologia ou religião. Aí tem essa etapa aqui do Find ou Encontre, em que eles avaliam os cohorts daquela pessoa, indicam se ela tem propensão, sei lá, se tornar de direita, apoiar Bolsonaro. E aí eles podem estudar as diversas formas de dissuadir a pessoa de fazer isso, alterando resultados de busca, direcionando ela para outros interesses e coisa e tal, na parte do understand ou compreender. E uma vez que já sabem como resolver o caso, sabem o que faz uma pessoa nessa situação não ir para a direita, eles podem entrar na última etapa, o intervene ou intervir, ou seja, podem aplicar de forma genérica na população aquele resultado, de forma a direcionar a população para longe do Bolsonaro, ou da direita, ou do que quer que seja. Veja, tudo isso é sutil e não vai impedir uma pessoa específica de ir numa direção específica, mas de forma geral, aplicando na sociedade como um todo, vai fazer com que muita gente que está ali no meio do caminho acabe sendo direcionado para a esquerda novamente. Pode gerar uma mudança real na sociedade. Algo muito mais sutil, mas mais poderoso que a dominação da antiga mídia. E se você acha que isso é maluquice, chapéu de alumínio, que isso não vai chegar aqui no Brasil, olha só, a gente tem aqui alguns casos passados que a empresa já atuou, onde eles mostram diversas áreas em que fizeram tal estudo. Problemas no Canadá, extremismo nos Estados Unidos, nacionalismo branco de extrema direita na Irlanda e mapeamento de desinformação sobre Covid-19 no Brasil. Meu amigo, você, eu, todo mundo aqui, a gente já está nessa roda. Já tivemos nossos cohorts avaliados, o mecanismo já está girando aqui. Provavelmente já foi implementado e já tem muita gente caindo nisso sem nem perceber. Agora, isso é certamente preocupante. É uma arma poderosa que, da mesma forma como pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. E o Estado, junto com as Big Techs, é certeza que vai usá-la para o mal, trazer de volta o socialismo. Como disse, ninguém esperava que a esquerda ou o Estado fossem morrer calmamente sem lutar antes. A questão toda é ver até onde essa arma deles é eficaz. E eu vou dizer para vocês, não é muito se você conseguir evitar as Big Techs. Use DuckDuckGo ao invés de Google. Mostre para outras pessoas como usar. Use Brave ao invés do Chrome. Convença as pessoas a usar Brave. Brave paga para você navegar. Cuide da sua privacidade. Felizmente, a demanda por privacidade é tanta que o Chrome está perdendo lugar como navegador. Os cookies de rastreamento estão sendo refeitos, porque usuários não mais os aceitam. No final das contas, a informação descentralizada é irresistível. Não importa o quanto eles lutem, isso vai caminhar fatalmente no sentido da liberdade. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!